Olá, meu nome é Nathan Gabriel, faço engenharia mecatrônica no INSPER, estou no terceiro semestre. Estou gravando esse vídeo para passar umas dicas para você que está entrando agora no INSPER, como se dar bem no primeiro semestre e nos próximos, principalmente para engenharia. Claro, algumas dicas que eu vou trazer aqui são válidas para todos os cursos, mas a minha experiência é em engenharia. Então, para você que talvez faça Econo, ADM, faça direito ou até ciência da computação, pode ser que não se aplique tão bem. Mas futuramente, se esse vídeo tiver um bom resultado, as pessoas gostarem, eu posso trazer outras pessoas para falarem exatamente sobre os outros cursos. Mas vamos ao que importa, vamos falar sobre engenharia. Então, como vocês sabem, o primeiro ano da engenharia é todos juntos, então sua turma vai ter computação, mecatrônica e mecânica, todo mundo vai estar ali na mesma turma e geralmente são duas ou três turmas que formam. No início do ano, geralmente são três, no meio do ano, geralmente são duas. O que vocês têm de matéria? Vocês têm design de software, natureza do design. Vocês têm instrumentação e medição, modelagem e simulação do mundo físico e grandes desafios da engenharia. Nesse momento já devem estar acostumados com as siglas, então a partir de agora eu vou estar sempre falando NatDes, DSoft, GDE, porque é exatamente para o público do INSPER, né? Vamos lá, o que importa é o conteúdo em específico. O que eu posso trazer para vocês no geral sobre o INSPER? 5 matérias, aparentemente, passam a ideia de que não é tão difícil, não é tão complicado. Realmente não é um bicho de sete cabeças, não é uma faculdade impossível, mas também não é trivial. Então se preparem, se organizem para se darem bem nas matérias. Por quê? Porque vai chegar no final do semestre e em todos os semestres que vocês vão ter muita coisa para entregar. Em Instrumed vocês vão ter estação meteorológica, vocês têm os projetos em Motsim, tem as apresentações de GDE, não sei como está funcionando agora, tem o projeto de NatDes e no final de DSoft tem um jogo. Então vai ser complicado no final do semestre, não deixem matéria acumular. Isso vai para a segunda dica. Não deixem para precisar de nota só no final. Por quê? Porque agora pode ser que no final aconteça alguma coisa e você não tenha condição de recuperar a nota. Então, por exemplo, principalmente em modo sim e DSoft, garantam nota no início do semestre. Por quê? Porque as primeiras provas são muito mais fáceis. Os quizzes de DSoft, então, o primeiro quiz, o segundo quiz são extremamente triviais se comparados à prova final. Então, estudem bastante, garantam nota já aí no início do semestre. Sobre coisas mais específicas das matérias. Acho que a matéria mais assustadora do primeiro semestre é de longe DSoft. Um adendo aqui, realmente o primeiro semestre é bem mais tranquilo se comparado ao resto da faculdade. Ele serve como uma introdução à engenharia, tanto que não tem nem cálculo propriamente dito. Vocês têm uma introdução a derivadas em modelagem e simulação, que é uma assim, mas não tem um cálculo ou coisas mais complexas de matemática, álgebra. Então, aproveitem ele para criarem uma base, para se estruturarem, porque a partir do segundo semestre fica muito mais difícil. E para quem já está no segundo semestre, eu também escrevi um manual, que ele é maior, mais detalhado, sobre como sobreviver ao segundo semestre. Mas voltando ao mais específico das matérias. DSoft. Programação não é algo trivial. E a intensidade de DSoft no INSPER é bem grande. Por exemplo, tem faculdades que trazem uma matéria chamada Introdução à Lógica de Programação. Não tem isso no INSPER. Vocês vão começar vendo logo de cara Python e condicional, os mecanismos ali dentro do Python. Então, quem tem facilidade com exatas, quem já tem uma facilidade com lógica, vai pegar bem mais rápido. Quem não tem tanta, pode ficar para trás. Então, não deixem mesmo o DSoft acumular. Façam toda a academia, vocês sabem do que eu estou falando. Façam todos os exercícios que estão ali na academia, leiam todos os handouts, acompanhem as aulas. Assim, aula teórica de DSoft não é muita coisa no sentido de muito conteúdo. O mais importante é vocês fazerem muito exercício,
e lerem os handouts e entender direitinho, mas o foco são os exercícios. Então, como você vence o soft? Com a prática. Se você, por acaso, chegou no INSPER com uma bagagem de programação ou com uma bagagem de lógica maior, se você já programava em Java, perdão, C++ ou outras linguagens de programação, Python para você vai ser fichinha. Não precisa se preocupar com isso. Mas você, como a maioria das pessoas, chegou no INSPER sem conhecer nada de programação, se prepare, estude bastante, faça os exercícios da academia certinho, porque não é trivial. É difícil, é um bicho de sete cabeças? Não, mas não é trivial. Sobre as outras matérias, elas são bem mais tranquilas que The Soft. Mod sim tem provas um pouco puxadas, mas nada comparado ao que vai vir depois. Então, estude direitinho a matéria e você vai passar na prova. Se você tem uma base mínima matemática, vai ser tranquilo. Só que programação em modo sim pode pegar alguns. Por quê? O que acontece? Se você não conseguiu entender a lógica da programação em The Soft, mod sim vai ficar muito mais difícil. Por quê? Porque você precisa, não sei se ainda é assim, mas na minha época, precisava de média em programação e média em teoria. Então, uma vez que precisa de média nessas duas coisas, você tem que estudar a programação de The Soft para chegar em modo sim e conseguir ir bem na prova. Aqui eu faço outro adendo. Uma ótima forma de estudar para as provas do INSPER é com provas anteriores. Por quê? Porque você vê como o professor busca avaliar. Geralmente tem um modelo de questão que sempre cai, então você vai conseguir visualizar ali a forma que os professores pensam e a forma que eles usam para te avaliar. É um mecanismo muito útil e os alunos têm aí meios de compartilharem, sempre compartilham essas provas exatamente para ajudar os outros alunos, tanto alunos quanto professores. Alguns professores, se vocês falarem com eles, eles vão liberar essas provas, tem até em algumas apostilas, como é o caso de Fismov. Então, The Soft, depois Mod Sim, principalmente na área de programação. As outras matérias são mais tranquilas, e assim, bem mais tranquilas. Em ensino médio você tem que tomar cuidado com os relatórios, os professores vão exigir um nível de excelência de universidade nos relatórios, mas não é um nível impossível de alcançar, é bem razoável de se alcançar. Tem os projetos que não é interessante deixar acumular, porque vai surgir outras coisas, mas não é pesado. Natidez é uma matéria que ocupa tempo, ela é trabalhosa, mas também não é difícil. Ela só é trabalhosa mesmo. E GDE é ler o que a professora passa ou o professor passa, estudar exatamente, fazer as leituras prévias, acompanhar as aulas, e a prova não vai ser um grande bicho de sete cabeças. Sobre o geral, das 5 matérias aí do primeiro semestre, eu já apresentei para vocês. Agora falando de tópicos, que é exatamente uma ajuda que o INSPER traz para quem tem mais dificuldade em matemática e física. Olha, tópicos é algo bem útil se você olha para o próximo semestre, que é o segundo semestre. O que acontece? Se você chega no INSPER com uma base fraca de física, matemática, um pouco de elétrica que entra aí na física, o segundo semestre para você vai ser especialmente trabalhoso. Além de tópicos, porque a aula ali é um intensivo, eu recomendo você estudar por fora. Se você enxerga, por exemplo, eu sou bolsista integral no INSPER. Se você enxerga que você veio de uma escola inferior, você fez escola americana, ou como eu, talvez você não tenha vindo de uma escola tão intensa e precisa de uma base maior, estude por fora. Estude e faça exercícios. Por quê? Porque chegar no segundo semestre vai ser bem necessário essa base de exercícios, essa base de física, essa base dos princípios matemáticos e físicos para você conseguir se dar bem em Fismov, em Mativar, em Acionas. Então, até em dados vai cobrar um pouco aí a matemática, principalmente probabilidade. Então, se você não veio com a base interessante, estude, se prepare, porque o segundo semestre, como eu disse, é mais complicado. Reforço que para as pessoas que estão indo para o segundo semestre,
Eu fiz um manual, vou deixar aqui embaixo, quem tiver interesse. Um manual de mais ou menos 4 páginas, exatamente 4 páginas, com algumas dicas que eu juntei de várias pessoas que eu conheço, várias pessoas que conversaram comigo quando eu entrei para ajudar vocês nessa jornada que é o segundo semestre. É isso que eu tenho para trazer para vocês. Espero que se deem bem no primeiro semestre, depois no segundo, depois no terceiro e consigam aí arrasar na faculdade. E sempre que alguém tiver dificuldade, sempre que alguém precisar de vocês, estejam dispostos a distribuir o conhecimento e ajudar outra pessoa, ajudar aqueles que têm mais dificuldade que você, porque é assim que funciona a engenharia, beleza? Valeu!